Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Pode se assentar nessa noite, glorificando a Jesus. Deus está neste lugar, amém? Irmãos, a nossa igreja ficou tão bonita, né? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando os nossos pastores e toda a igreja. Quem chegou aqui no passado e viu as colunas no meio, não, como diz a Valdirene lá no grupo, né? Glória a Deus. Ver tudo que o Senhor tem feito é cumprimento de promessa. Quando Deus fala, Deus cumpre, não é? E há uma alegria no nosso coração e há uma gratidão, porque o Senhor nos deu graça de chegarmos até aqui. Bendito seja o Senhor. Amém? Irmãos, eu vou ser sincera com você. Eu vim pensando ministrar uma palavra. Mas eu cheguei aqui, me assentei ali, e o Senhor foi tratando comigo no culto. Então Ele mudou o curso da ministração nessa noite. E eu vou pedir para você um pouco de paciência, porque eu ainda estou recebendo do céu. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu João, capítulo de número 4, nós vamos ler alguns versículos. E depois nós vamos ler capítulo de número 7. Deus seja engrandecido, Deus está neste lugar. Capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Capítulo de número 7, versículo de número 37. Do Evangelho de João. Capítulo 7, versículo de número 37. E diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, estes versículos, eu ministrei essa palavra, o Senhor me trouxe à memória, no ano de 2001, no primeiro culto dos jovens, aqui nessa igreja, há muitos anos atrás. Enquanto eu estava ali, o Senhor trouxe estes versículos, os mesmos, ao meu coração. E o Senhor dizia para mim que hoje pessoas entrarão aqui neste lugar com sede de Jesus. Com sede dele, com fome dele. Quando eu cheguei aqui na igreja, muitos anos atrás, eu cheguei ainda na adolescência, e eu cheguei muito, mas muito cheia de marcas, de opressão maligna. Cheguei aqui achando que não teria solução para mim. Entrei por essas portas, eu lembro até hoje, que eu sentei num dos bancos e o ministério de louvor cantava em espírito, em verdade, aqueles hinos, e aquilo trouxe um impacto para a minha vida. E passando-se os tempos, os dias, eu fui vindo, aceitei Jesus, fui caminhando, mas eu cheguei aqui com muitas marcas.
com muita tristeza, muita angústia no meu coração, muito oprimida pelo inimigo. Porque, como eu já contei aqui uma vez, a família paterna era muito dedicada a coisas malignas. Então a gente via andando pela casa, não dormia de noite. Era uma opressão terrível. E eu vim com as marcas. E eu tinha sede de ser livre. Porque só quem é oprimido pelo diabo sabe como é terrível. Só quem está em prisão sabe o quanto que você precisa ser livre. E quando eu cheguei numa igreja tão simples, com os bancos, uns eram azuis, outros eram vermelhos, sem tanto entendimento, a gente não tinha tanto entendimento, tanta oratória como o irmão Luciano falou. Mas sabe o que eu vivi? Minha carne tremia com a presença do Espírito Santo dentro dessa igreja. E depois de 20 anos, a minha carne ainda treme com a presença do Senhor aqui dentro. Eu cheguei com tanta sede, porque eu queria ser livre. Eu cheguei com tanta sede de Deus. E quando eu olho para esses versículos que eu leio, quando eu olho para esta mulher samaritana, para este Cristo, que é a boa parte, quando ele chega e ele vai dizer, o texto vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Em Deus não há necessidade nenhuma. Deus não precisa de nada. Mas como Deus sabe que a gente não tem força de sair do nosso lugar, Ele vem até nós. Como Deus é maravilhoso. Quando nós vamos ler Lucas, no capítulo 15, quando fala da ovelha perdida, quando fala da dracma, quando fala do filho, a gente só olha para a ovelha que se perdeu, para a dracma que se perdeu, para o filho que foi embora. Mas a gente esquece de olhar para o principal, que é o Pai, que é aquele que acende a luz, que é aquele que sai procurando. Se Ele não saísse procurando, nós não estaríamos aqui hoje. Não é por onde a ovelha foi, é onde o pastor desceu para buscar a ovelha. E quando Jesus diz o texto que é necessário Ele passar por Samaria, em Jesus não há necessidade. Em Deus não há necessidade nenhuma. A necessidade estava na mulher samaritana. E eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor Jesus hoje vai encontrar algumas Samarias, porque hoje é necessário Ele passar na sua Samaria. É necessário Ele te encontrar no poço. É necessário Ele está parando do lado do seu poço hoje, está falando a você: dai-me de beber. É no poço da sua casa, é no poço da sua família, é no poço das decisões erradas que você tomou, é no poço das suas escolhas. Ele está parando do lado, Ele está dizendo: dai-me de beber. Ele está querendo dialogar com você, porque Ele tem uma nova história para a sua vida no dia de hoje. O Senhor te trouxe, não foi você que saiu da sua casa e veio, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te deu forças para você entrar por aquelas portas e estar aqui hoje, para ouvir Ele dizer a você: dai-me de beber. E Ele quer conversar com você, Ele quer falar com você. Nós precisamos ouvir a voz do nosso bom e glorioso pastor. E Ele está falando conosco nessa noite. Ele falou conosco o ano inteiro. Ele falou com você hoje de manhã e talvez você não ouviu, mas hoje Ele marcou um encontro com você para dizer: dai-me de beber.
sabe que nós não temos nada humanamente para dar a Ele. Ele sabe que você não tem nada de bom para ofertar a Ele. Porque quando eu cheguei aqui também, eu não tinha nada de bom. E se eu não vigiar, eu continuo não tendo nada de bom. Porque a natureza é caída. Todos os dias, você já viu? Todos os dias o pecado quer levar a gente para onde? Para baixo, para o chão, para a queda. Porque esse é o lugar da queda, da onde Adão nos levou. O pecado levou. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite, nos encontrando na beira do nosso poço. No seu ordinário, porque isso daqui era uma coisa rotineira dessa mulher. Ela ia todo dia no poço tirar água. E Jesus é especialista em chegar na hora certa. Eu não estou falando isso para te animar. Eu não estou falando isso para você achar que eu estou querendo que você dê glória a Deus. Não, Jesus é especialista em chegar na hora certa. Porque todo mundo ia tirar água de manhã. As mulheres tiravam água de manhã. Mas esta mulher não, ela ia em outro horário. Ela ia ao meio-dia. Ela ia em outro horário. E Jesus chegou no horário certo. Porque na agenda de Deus não tem impedimento, não tem atraso, não tem adiantamento. Ele chega na hora certa. E nesta noite, vai ser no último domingo do ano, vai ser no dia 29, que Ele vai chegar na hora certa. Eu posso me atrasar, eu posso marcar um compromisso com você e depois dizer para você, não deu para eu ir, mas Jesus não. Está lá na agenda de Deus escrito, está na agenda de Deus confirmado, então Ele chega na hora certa. E Ele foi em Samaria, onde judeus não se davam com os samaritanos. Jesus tem problema com intriga nossa? Nenhuma. Jesus tem problema com as dificuldades que os homens têm? Nenhuma. Ela vai dizer, como sendo tu judeu, me pede água. E ele não tem problema de ser judeu e ela de ser samaritana. Ele vai dizer para ela, se tu soubesse, conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, é você que me pediria água e eu lhe daria água viva. Em todo o tempo, em todos os momentos, essa conversa de Jesus, Ele está dizendo, eu tenho água viva para te dar, é só você me pedir. A palavra de Deus para nós neste domingo, no último domingo do ano, você tem sede, então pede, porque eu tenho água viva para você. Você está com sede, então pede, porque eu tenho água viva para a tua alma. Eu tenho uma água viva que vai saciar esse vazio que está dentro do teu peito. O que o teu marido não pode preencher, eu, o Senhor Jesus Cristo, preencho. O que a tua família não pode preencher, eu, o Senhor, preencho. O que os médicos não podem fazer, eu, o Senhor, faço. Deus está neste lugar e Ele tem água viva. Viva! Aleluia! E quando nós vamos ler o texto, ela vai colocando impedimento. Primeiro é porque ele é judeu, depois porque o poço é fundo, porque não tem com o que tirar, e se ele é tão grande como Jacó, e ela vai pondo impedimento, e ele, aleluia! Quanto mais nós dizemos para Deus, não dá, porque, olha, com o que você vai tirar a água? Quanto mais nós colocamos impedimento, o poço é fundo, eu não estou vendo nada na tua mão. Quanto mais nós colocamos impedimentos, aí Ele vai abrir o leque e vai dizer, qualquer que beber desta água que você está falando, torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, aleluia, nunca terá sede. Porque a água que eu dou, ela se transforma. Que coisa gloriosa. Você consegue entender esse mistério de Deus? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Você consegue entender o mistério do céu? Você consegue entender os mistérios de Deus que nos permeia, que nos rodeia? O Santo Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, que muitas das vezes nós negligenciamos dele, nós não ouvimos dele, nós esquecemos dele. Às vezes você pensa que o Espírito Santo é só pular, bater o pé. Não, não, não. O Santo Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, o Deus conosco, ele faz isso. Ele se torna essa água viva e vai fazendo jorrar, virar uma fonte para a vida eterna. Então não tem impedimentos que ela coloque, porque na agenda de Deus ele marcou o encontro com ela na beira daquele poço. Aí ela vai dizer para ele: Senhor, então dai-me desta água, para que eu não tenha mais que vir aqui, para que eu não tenha mais que tenha sede, para que eu não venha mais aqui tirar. Jesus vai dizer: vai lá e chama o teu marido e vem aqui de novo. A mulher respondeu e disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus não tem problema em tocar nas feridas da nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo onde diz: não toque nas minhas feridas. Não fale mais desse assunto. Mas quando Jesus marcou encontro com ela na beira do poço, era para trazer uma transformação na vida dela. E por isso que ele disse para ela: você quer da água? Quero, Senhor. Então vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido, disseste bem. Porque você teve 5. E agora o que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Você disse a verdade. Você não tem marido. Mas você tem uma história. Você tem marcas. E eu quero saciar sua sede para que você não enxergue mais as suas marcas. Ela vai dizer para ele: vejo que tu és profeta. Porque tudo que ela conhecia poderia se dizer que era profeta. Era o nível que ela entendia de conhecimento, porque ele ainda não havia se revelado a ela. Então ela diz: vejo que tu és profeta. Tu estás falando da minha vida. Você está revelando quem realmente eu sou. Ela vai dizer: os nossos pais adoraram neste monte. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que deve se adorar. Aí ele vai olhar para ela e vai dizer: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não tem problema de mexer quando Ele quer cobrir, quando Ele quer sarar, quando Ele quer trazer a cura. O Senhor não tem problema com isso. Eu tenho muitas marcas no meu passado, eu tenho. Acabei de contar para você como eu cheguei aqui. Na caminhada da vida, quem nunca foi traído ou foi abandonado, deixado para trás, é uma marca. Mas maior que todas essas marcas é a marca do sangue que desce sobre nós. A marca do sangue de Jesus tem que ser maior do que a marca do abandono. A marca do sangue de Jesus tem que ser maior do que a das frustrações. A marca do sangue de Jesus tem que ser maior, ela cobre. É para não doer mais, é para você não achar: na minha família todo mundo cresceu assim, fez assim, morreu assim. Não, mas o sangue de Jesus chegou. Ele supera todas as dores, todas as marcas. Ele supera tudo que você pode dizer: não, mas eu sou sofrida nessa área. Não, não, eu já fui nessa área. Mas o sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue
de Cristo cobriu, o sangue de Cristo purificou, o sangue de Cristo sarou, o sangue de Jesus é poderoso, o sangue restaurou, o sangue colocou minha família de pé, o sangue me deu um novo nome, o sangue me deu uma nova família, o sangue de Jesus cobre. O sangue de Jesus é poderoso para cobrir todas as dores. Agora eu vou te dizer uma coisa. O Senhor Jesus passou alguns dias aqui em Samaria e depois ele foi embora. Na vida desta mulher, a água, o Espírito Santo de Deus preencheu seu coração. Mas ela precisava fazer comida no outro dia, presbítero Wagner. E ela ia buscar água onde? No poço de Jacó. Mas quando ela chegava naquele poço de novo, não era mais a marca da dor dos 5 maridos. Agora ela tinha encontrado o Messias que havia se revelado a ela. É na dor mesmo, eu quero dizer para você, ninguém vem para Cristo pelo amor, não, ninguém. A gente vem quebrado, rachado, moído, doendo mesmo, para que o sangue dele se manifeste na nossa dor e a gente saiba, se não fosse o Cordeiro, se não fosse o Senhor, eu estaria lá fora, no chão, moída, pisada pelo adversário. Mas o sangue de Jesus que purifica todo pecado me achou. Em algum momento ele disse: quem tem sede vem a mim. E eu me levantei e eu fui, porque eu tenho sede dele. E o convite de Jesus para a sua vida é hoje: está com sede? Eu tenho água viva para a sua vida. Eu tenho água viva para a tua família, para a tua casa. Eu não sei como você chegou, eu não sei como foi o seu ano, eu não sei se foi de tantas lágrimas, lutas e perdas, eu não sei o tanto que você chorou, mas eu sei que Jesus está dizendo. Ele se levantou no último dia da festa, e com ousadia eu quero dizer, Jesus se levanta no último domingo do ano de 2024. Ele se levanta no Jardim Santo Antônio, na cidade de Francisco Morato, que não tem, irmãos, a gente não tem um bom índice de desenvolvimento não. Mas Jesus não está preocupado, aonde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele vem. E Ele chegou aqui desde o começo do culto. Aleluia, Ele não olhou se eu tenho condições financeiras, Ele não olhou se você tem condições financeiras, simplesmente Ele veio. Chamou ele, ele chegou, chamou com fé, ele veio. E ele está aqui, ele está dizendo: eu estou em pé no último domingo do ano de 2024 a dizer para você que este dia não volta mais, mas quem tem sede, vem a mim, beba. Vem a mim, beba, vem a mim, beba. Beba de Cristo, beba do Senhor, beba do Senhor Jesus Cristo que está aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui com tantas dores que tem te levado à depressão, à opressão, à ansiedade, mas tem um convite de Cristo. Não torne as suas costas para este convite, mas em o nome de Jesus, responda a este convite, que Ele quer cobrir as tuas marcas com o sangue do Cordeiro. Ele quer cobrir os teus pecados com o sangue do Cordeiro. Ele quer cobrir a sua vida, transformar a sua vida para a glória dEle. Eu não tenho nada, irmãos, pelo contrário, eu acho que é necessário mesmo você passar com um psicólogo, você ir lá conversar, se tratar, isso precisa, é fundamental. Mas tem coisas que a gente precisa sentar é com o Senhor Jesus Cristo, que você não tem coragem de dizer para o psicólogo, que você não tem coragem de dizer para o psiquiatra, então ele te entope de remédio. Mas se você falar para o Senhor Jesus Cristo na beira desse poço que é o seu,
Ele transforma a sua vida. Eu estou aqui pregando uma verdade. Eu estou há 22 anos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. E não dá para brincar com Deus. As coisas não é do meu jeito, não. As coisas é do jeito dele. Toda vez que eu quis fazer do meu jeito, ele me apertou, me amassou e ainda me amassa. Eu estou aqui para te pregar e dizer: o sangue de Jesus é poderoso. Não é essa coisa que fala aí no nosso meio, sangue e fogo, não. Não é esse linguajar que a gente deixou descer para nossa boca, não. Eu estou aqui para dizer que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para te cobrir, para me cobrir, para restaurar-nos de todo o pecado, de toda opressão maligna, de toda história mal resolvida. Ele resolve. Ele resolve, Ele entra, Ele toca, Ele mexe. Oh, glória a Deus. Eu vou ter cuidado para falar com você. Jesus não. Você já viu o que ele disse para a viúva de Naim, quando o filho estava morto no caixão? Ele chega e diz: não chores. Só Ele pode fazer isso. Você consegue entrar dentro de um velório, olhar para um filho ou para uma mãe e dizer que está ali chorando lá do caixão? Não chora não, é antiético. Você não tem empatia nenhuma, mas o autor da vida, o dono da vida, aquele que vai vencer a morte, aleluia, ele chega para ela e diz: não chores. As pessoas olham ao redor e dizem: como ele pode dizer isso? Mas ele é o autor da vida. Ele estava lá quando ele disse: haja luz. Quando Deus disse: ele, o Senhor, a palavra fez haver. Quando Deus forma um homem, Ele diz: façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O que é a morte diante do nosso Cristo? Por isso que eu estou pregando para você e estou dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Ele cobre marcas, Ele muda história. E nessa noite o Senhor quer mudar a sua história. Você saiu da sua casa para ter a tua vida mudada. Você volta se você quiser da mesma maneira. O convite está posto, a mesa está posta. Tem pão do céu descendo para você. Tem alimento, tem água fresca, tem o Espírito Santo de Deus. Só quem é oprimido pelo diabo, depois que é liberto e é cheio do Espírito Santo, sabe dar valor pela presença que toca dentro de você, pela presença que te move. O porquê que você fala em línguas estranhas, o porquê que você levanta a mão, o porquê que você quer que todo mundo seja batizado com o Espírito Santo. Oh, meu irmão, é terrível ser usado pelo diabo, é terrível ser oprimido por ele, mas eu quero te dizer que é maravilhoso quando as cadeias se quebram. É maravilhoso quando o sangue desce. Oh, glória a Deus. É maravilhoso quando você desce as águas do batismo. É maravilhoso quando você é cheio do Espírito Santo. Quando você fala numa língua que nem você entende, mas o céu entende. O céu entende. Talvez o que nós precisamos no dia de hoje é só ser cheio do Espírito Santo. Talvez o que você precisa no dia de hoje é só dizer: Senhor, olha, aqui João disse que o Espírito viria e ele veio. Então me enche do teu Espírito Santo. Me enche do teu Espírito Santo. Eu não quero mais ser cheio de angústia, cheio de dor, olhando para o passado. Não, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Ser cheio do teu Espírito Santo. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor fez. A Bíblia vai dizer: nos alegremos e nos regozijemos nele. Que noite gloriosa na presença deste Cristo vivo. Este é o dia que o Senhor fez e nos reuniu aqui.
para que nós possamos nos alegrar e nos regozijar nele. E o convite está sendo feito nessa noite. O Senhor Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, aleluia. Tem água para jorrar do nosso interior. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu quero chamar as irmãs do círculo de oração. Eu quero fazer um convite a você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você chegou. Mas o altar está aqui. Se você quiser vir até o altar, saia do seu lugar e venha até o altar falar com Deus. É você e Ele, você que conhece, que sabe. O convite está feito. Você sabe da sua necessidade. Você sabe daquilo que você, como você chegou. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Enquanto nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu não vou dizer se você tem isso, se você tem aquilo, se você tem sede e você sabe em que área precisa. Saia do seu lugar e venha aqui na frente, que nós queremos orar pela sua vida. Vamos louvar. Vamos louvar o nome do Senhor. Levante as suas mãos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença neste lugar. Não há outro como o Senhor. Assim como o Senhor se levantou no último dia da festa, se levante hoje para algumas pessoas aqui. E diz: quem tem sede, vem e bebe da água que eu lhe dou. Oh, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, Senhor. Oh, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, feche seus olhos. Não olhe para nós. Se possível, feche seus olhos. Pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está. Santo é o Senhor. Neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Espírito Santo de Deus,
Seja exaltado e glorificado o seu nome. Existe um rio, Oh, Jesus. Senhor, Flui, Senhor. que flui do teu grande amor. As marcas estão sendo cobertas. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passa. Ele está passando aqui. Por onde o rio passar, Deixa ele passar aí. tudo vai Se existe fome e sede, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Arabassuri me andarabai. Senhor, em o nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Vamos orar, igreja, vamos orar. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Vamos orar, irmãs. Vamos orar, vamos orar. Senhor, em o nome de Jesus. O Senhor conhece, Pai, cada um de nós, as nossas vidas e histórias. E pelo precioso nome de Jesus Cristo, Seu Filho, nós clamamos para que tenhamos sede e fome de Ti. Para que tenhamos, Senhor, fome e sede de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, que o nosso orgulho não nos impeça de ter fome e sede de Ti. Que a vaidade do nosso coração, Senhor, não nos impeça, Pai. Em o nome de Jesus, que as cadeias, que as barreiras sejam quebradas, Senhor. Manifesta, Pai, o Seu poder. Manifesta, Senhor, em o nome de Jesus. Nós precisamos de Ti. A nossa casa precisa de Ti. Os nossos filhos precisam de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Guerreia por nós. Desce no nosso arraial. Toca, Senhor, Arabaia. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Senhor, no Teu nome nós oramos. No Teu nome nós clamamos e pedimos, vem, Senhor, quebra as cadeias. Quebra as cadeias nessa noite. Quebra as prisões, os grilhões. Muda os quadros. Muda os quadros, Senhor. Muda os quadros, Senhor. Muda as circunstâncias. Muda as situações. Nova história. Uma nova história, Senhor. Em o nome de Jesus. Derrama do Teu sangue, Senhor Jesus. Derrama do Teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Ó Jesus, ó Jesus. Derrama do Teu sangue. Derrama do Teu sangue precioso. Do Teu sangue precioso. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor Jesus Cristo. Renova o Teu povo. Nos renova.
mente, Senhor. Renova-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Orabaia. Oh, Deus está aqui. Ele está neste lugar. Ele está. Oh, vem Espírito Santo. Nós somos a sua casa, Senhor. Somos a sua morada, Pai. Oh, Senhor, vem. Teu sangue é poderoso. Teu sangue é poderoso. Teu sangue é poderoso, Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Flui, Espírito de Deus. Flui, Espírito de Deus, sobre as nossas crianças, Senhor. Sobre as nossas crianças, Pai. Flui, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas crianças, Pai. Sobre os nossos filhos, Senhor. Enche eles da Tua presença. Enche, Senhor, enche, Pai. Oh, sacia minha sede. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Alguns vasos rachados, mas o oleiro está trabalhando nesses vasos. O oleiro vai te fazer ficar inteiro. Você está na mão do oleiro. Deus está nesta casa. Deus está neste lugar. E Ele está querendo restaurar. Quando o Senhor diz à igreja de Éfeso, em Apocalipse: olha, eu conheço as tuas obras, que vocês fazem obras maiores do que antes. É como se Ele dissesse: você está indo bem. Você aprendeu muita coisa no meio do seu caminho. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Você deixou o primeiro amor. Arrependa-te. Volta onde você caiu e pratica as primeiras obras. Arrependimento. Essa palavra só existe para quando há pecado. Imagine, Jesus está dizendo: você está indo muito bem, Cida. Você está fazendo muito bem. Ó, você é dirigente do círculo de oração, legal para você. Bacana. Mas torne as primeiras obras. Arrependa-se. É pecado não estar no primeiro amor. Como isso é doloroso para mim. É pecado a gente não estar no primeiro amor, mas é um convite de Deus. Você está com sede. Meu Deus, Deus está tratando conosco nessa noite, Arca Sagrada. Deus está tratando conosco nessa noite, meu Deus. Oh Deus poderoso, Deus está tratando conosco. Quando nós não colocávamos condições para vir, condições para ir para a presença, condições para orar, condições para buscar, a gente só queria Ele, a gente só desejava Ele. Mas
Mas agora a gente diz: Senhor, primeiro eu tenho que ver isso, primeiro eu tenho que ver aquilo. Será que vai dar tempo? Será que vai sobrar? Não, não. E Ele está dizendo: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e nos regozijemos no concerto do Senhor para esta noite, para esse chamado de Deus para as nossas vidas. Deus é poderoso, aleluia. Que os enfermos sejam curados nessa noite pelo precioso nome de Jesus. Que os oprimidos sejam libertos nesta noite pelo precioso nome de Jesus Cristo. Que os pecadores venham para Cristo nesta noite pelo precioso nome de Jesus. Deus está aqui e o nome dele está sendo glorificado. Deus está aqui e está fazendo o nome dele grande. Oh, aleluia! Em o nome de Jesus. Oh, Senhor, nos leve de volta a este lugar. Nos leve de volta a este lugar, Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se você tem algo para entregar no altar do Senhor, entregue a Ele. Você trouxe seu culto, entregue a Ele. Já tem fogo no altar, então entrega, entrega, entrega o teu culto. Entrega o teu sacrifício. Entrega o que você trouxe. Mas eu estou rachada, irmã. Eu estou em pecado. Entrega o que você trouxe. Diz para Ele: eu sou pecador mesmo. Entrega o que você trouxe. Minha família, você não sabe. Entrega o que você trouxe. Entrega no altar dele. Irmã, eu queria tirar minha própria vida. Entrega no altar dele, porque Ele tem vida para você nessa noite. Senhor, nós queremos te glorificar nesta noite. Queremos te exaltar, bendizer o teu nome. Só o Senhor é Deus. Eu quero estender o convite a você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele está te convidando nessa noite. Você que ouviu esta palavra, saia do seu lugar e vem aqui que nós queremos orar por você. Você que quer retornar ao Senhor Jesus Cristo. Se houver alguém em nosso meio: irmã, mas eu estou com a minha vida tão... Não se preocupa, porque ninguém vem com a vida inteira. A gente vem quebrado mesmo. E é o Senhor que restaura. Se houver alguém no nosso meio, tem alguém no nosso meio que quer retornar ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, nós queremos orar por você. Existe alguém? O silêncio diz que não. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, em casa ou aqui na igreja? O convite está aberto a você. O Senhor tem um novo começo para a sua vida. Tem alguém? O silêncio está dizendo que não. Nós queremos agradecer nossa oportunidade nessa noite. E que o nome de Jesus seja exaltado. Glória a Deus.